Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo, nós estaremos falando sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Permanece até o final para nós compreendermos o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. No livro de Salmos, capítulo 7, no versículo de número 10, diz que Deus é o meu escudo, um Deus que salva o reto de coração. A palavra de Deus no livro de Salmos nos ensina que Deus salva aqueles que são retos de coração. Ser reto de coração é não ser achado sem nenhum pecado. Desde o dia que nós nascemos até o dia em que nós morremos, não pode ser achado nenhum pecado em nós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 23, ele disse que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, todo ser humano pecou diante de Deus, ou pecamos diante de Deus, porque no mesmo capítulo, antes de 23, no versículo 10, ele diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. A Bíblia diz que o homem por natureza, ele é ímpio, é impuro, ama a natureza pecaminosa. E é por esta razão que Paulo ele diz que todos pecaram e carecemos, precisamos da glória de Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 a 4, diz que Deus, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas e que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Neste período, nós vemos a entrada do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo a Bíblia, diz que o único que foi reto de coração foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o homem que nunca pecou, o homem que nunca fez nada que merecesse a condenação diante de Deus, mas ele morreu como um grande pecador. A Bíblia diz: Deus salva o reto de coração, e o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Por esta razão, o nosso Deus enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, sem nenhum pecado, mas morreu como um grande pecador. No livro de João, capítulo 1, no versículo 29, diz, testemunhando sobre Jesus Cristo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no Antigo Testamento, quando alguém pecava, fazia algo que merecia a condenação, ele trazia um cordeiro ou um carneiro, algo que tinha sangue. E os pecados da pessoa passavam para o animal, e o sacerdote matava o animal no local da pessoa para expiar o pecado. Assim também o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez por nós. Todos os pecados que nós cometemos, passado, presente e futuro, foram colocados em Jesus Cristo. E Jesus Cristo sofreu no último dia a condenação que merecia a cada um de nós por conta dos nossos pecados. E no livro de Marcos, capítulo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer em o quê? Quem crer nesta mensagem de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, que Ele foi o único que viveu a vida reta e correta. Quem crer que na realidade Ele é um pecador e merece a condenação. Quem crer que Jesus Cristo é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será salvo. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 a 10, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
A salvação do homem não vem pelas obras. Ninguém será salvo por fazer algo que mereça, porque nenhum homem por natureza ama, faz o que é correto. Nós somos salvos pela graça. As obras não nos salvam, assim como diz no versículo 10 de Efésios 2, diz: somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, os quais de antemão Ele preparou para que andássemos nela. As obras não nos fazem salvo, mas sim nos mostram se nós somos salvos ou não somos salvos. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo, porque o mundo por si mesmo não consegue se salvar. Por esta razão, amado ouvinte, creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que Jesus Cristo é a salvação. Creia que Ele é o único que pode realmente te salvar. Jesus disse: eu não vim atrás dos sãos, ou não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Por esta razão, todos os que apreciam o Evangelho de Jesus Cristo são aqueles que sabem que merecem a condenação. Nós podemos ser salvos, você pode ser salvo, crendo em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos declarados justos e inocentes diante de Deus. Venha para Cristo e seja salvo.